Atos capítulo 2, versículo 1. Tem uma leitura um pouco longa, mas eu quero, como eu não vou falar muito, eu quero te pedir, eu vou ler, pedir para você já se sentar, mas eu quero ler para que a gente contextualize mesmo o que foi. Algumas pessoas vêm, às vezes me perguntam, pastor, o que é pentecostal? Vem exatamente dessa passagem aqui de Atos 2. Pentecoste quer dizer 50 dias. 50 dias depois da Páscoa, depois da ressurreição. Foi quando aconteceu este evento aqui em Jerusalém, e ele marcou o primeiro derramar do Espírito Santo sobre a vida da igreja. O profeta havia profetizado centenas de anos antes, mas aqui em Atos 2 aconteceu. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a continuidade disso, mas eu quero então te falar isso. Atos 2, capítulo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos, diga assim, todos, ficaram cheios do Espírito Santo. Diga assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém? Quantos são todos? Todos. Todos é todos menos um? Menos dois? Todos é todos mais um? Não, todos é todos. Todos é 100%, né? Versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam ali em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: que é isso? Não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos, elamitas, os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfília, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. E todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de vinho, encheram a cara. Então Pedro, colocando-se de pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras, pois estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E aí ele fala a profecia de Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas, homens e mulheres, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, e mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em sangue, o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este, que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando pelas mãos de iníquos, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Eu vou saltar para o versículo 32. Ora, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos também testemunhas, de sorte que, exaltado pela mão direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele, Davi, declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por esse cabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo aquelas pessoas a isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence, a vocês, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Diga assim: a todos que estão longe, a todos que o Senhor nosso Deus chamar, a promessa nos pertence. Versículo 40: e com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir o pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Aleluia. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Amém? Aleluia. Que poder do Espírito Santo. Que poder do Espírito Santo. Que igreja maravilhosa. Quando a gente fez o Estatuto da Zoe, a gente colocou 3 versículos, e o advogado, o consultor que estava nos apoiando, falou assim: não se coloca versículo bíblico em estatuto. Mas nós somos rebeldes, nós queremos colocar versículo bíblico em estatuto, e parte dos versículos que nós colocamos está exatamente aqui no capítulo 2 de Atos, os versículos ali, sobretudo do 42 aqui. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E não havia necessitados entre eles. Quando nós exercemos a fé verdadeira, nós cuidamos uns dos outros, nós nos amamos ao ponto de nos interessar e nos entregar em cuidar uns dos outros. A sua necessidade é a minha necessidade, a sua alegria é a minha alegria. E isso precisa estar impregnado no coração da igreja. Que bom que está no estatuto, mas muito melhor será
se estiver no seu e no meu coração. Amém? De fato, isso precisa ficar guardado no nosso coração. Eu tenho dito, o púlpito anuncia, mas a mesa consolida. Não há igreja sem mesa. Não há igreja sem mesa. Porque é na mesa que acontece a partilha. É na mesa que se reparte o pão e se manifesta de fato o amor de Deus. Essa semana eu tive num evento social, e aí quando eu fui me sentar à mesa, encontrei com um casal aqui da igreja sentado na mesa que eu estava. Eu falei, puxa, que alegria, porque na mesa se consolidam relacionamentos, na mesa se consolidam amizades. Eu saí daqui na quinta-feira, fui orar por uma pessoa, eu falei para vocês, eu nunca tinha ido à casa dela, cheguei lá, já era tarde, mas ela me recebeu, eu entrei, e eu fiquei tão feliz porque ele me levou para a cozinha e falou, pastor, senta aqui na mesa. E aí eu estava em casa, sentei na mesa, já olhei para ver se tinha uma bolachinha, alguma coisa, tinha deixado, comprei pão recheado, Solange, deixei aqui, fui lá, saí em jejum, falei, não acredito. Cheguei lá, Deus tinha coisas muito mais deliciosas e especiais para a minha vida ao redor da mesa. Diga assim, não há igreja sem mesa. Não há igreja sem pão partido. Não há igreja sem irmãos que cuidam uns dos outros. Não há igreja sem Espírito Santo. Aleluia. Vamos adorar o Senhor? Pode ser sentadinho assim, tá tão lindos. Este lugar.
Aleluia. Abra sua Bíblia lá em João, no capítulo 15. Amém? Eu estava pensando um pouco sobre como falar de Pentecoste de uma maneira que faz sentido para mim. E aí foi interessante, porque eu vi na semana, eu já estava pensando nesse culto há um tempo, né? E acho que na semana retrasada, outra, eu ouvi uma historinha e eu tinha ido visitar a Maria Helena lá no hospital, quando ela estava internada, né? E aí eu achei interessante isso também. Eu quero ilustrar um pouco para chegar naquilo que eu quero falar. Eu tenho para mim, eu falei isso na quinta-feira, por um presente de Deus mesmo. Eu sou muito amigo do Espírito Santo, não por merecimento, porque ele foi com a minha cara, Jó, mas desde a primeira vez que eu entendi o que era o Espírito Santo, eu desejei de verdade. Falaram para mim que o Espírito Santo era uma pessoa. De fato, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa, e uma pessoa com a qual você pode se relacionar. E desde o primeiro momento, sabe, Carol, eu sempre tratei o Espírito Santo como meu amigo. Eu até brinquei que eu tenho um pouco mais de amizade com o Espírito Santo do que com Jesus. Porque com Jesus eu tenho uma certa reverência, assim, eu olho assim, meu Deus, é muita areia no meu caminhãozinho. Apesar deles três serem um só, eu tenho essa... o Espírito Santo, acho que eu não conheci o rostinho dele, alguma coisa assim. Eu me tornei mais íntimo do Espírito Santo. Depois eu entendi que é bíblico. A verdade é que quem está aqui hoje para ter relacionamento conosco é o Espírito Santo. Tem gente que anda por aí falando assim: hoje eu falei com Jesus, beleza. Mas de fato, quem está aqui para estabelecer um vínculo de relacionamento conosco é o Espírito Santo. Jesus, domingo passado, ele subiu, amém, Ana? Foi isso? Ascendeu para quê? Para que o Espírito Santo viesse, Então, o nosso elo, o nosso vínculo, a nossa relação é com o nosso amigo Espírito Santo, amém? E eu estava pensando nessa historinha do hospital, e aí eu fui lá visitar a Maria Helena, e cheguei lá, estava a tia Jacira, estava lá com ela, acompanhando ali tudo. Depois eu soube de um monte de gente que foi lá e visitou. Muitos queridos nossos aqui estiveram lá no hospital com ela. Assim como quando o Chicão ficou um tempo maior no hospital também. Puxa, quanta gente foi lá visitar o Chicão. E quem aqui já ficou internado no hospital enfermo? Olha lá, o Léo também já ficou. Quem ficou pelo menos mais de 3 dias? Tem alguém? Levanta a mão, mantém. Quem ficou mais de 5? Olha aí, tem alguns guerreiros aí. Minha mãezinha, a minha sogra, o Gui, o Léo também, a Jane também, amém? O Gui, é bom quando alguém vai te visitar no hospital? É legal, Porque vamos combinar que ficar no hospital é meio estranho, E o mundo está acontecendo lá e você está no estaleiro. E quando as pessoas vêm e te visitam, traz notícia de fora, alguém aqui tinha levantado a mão, ficado mais de 3 dias aqui? Não vi. Mas dá uma oxigenada, entendeu? Poxa, que legal. A minha esposa ficou, foi esse ano? Foi esse ano ainda, Ficou lá 3 dias, já estava toda chorosa e tal, mas aí eu ia lá, ela abriu um sorriso. Agora vocês imaginam, A Paula está lá internada. Aí entra a enfermeira e fala para ela, traz uma pilha de revistas e livros e fala: olha, seu marido esteve aqui e deixou tudo isso aqui para você ler, Você vai ficar aí e tal. Poxa, que legal, Primeira vez feliz. Aí passa um dia, o Guilherme está lá no hospital, chega outra pilha e fala: olha, aquele seu amigo lá, parece que é da igreja, trouxe mais esses livros aqui para você ler. E uma pilha de livros para você ler. E passa mais um tempo, o amigo chega lá, o enfermeiro fala: olha, trouxeram mais esses livros. Você, pô, mas que legal, Bacana os livros e tal, mas podia entrar aqui, me dar um beijo, falar oi, perguntar como eu tô, contar as histórias, não é verdade? Que amigo que você preferiria ter?
aquele que deixa os livros na recepção do escritório, fala, ó, livro muito bom, livro joia, entendeu? Para você ler, ou aquele que entra, senta do teu lado e conversa com você? Qual você prefere? Guilherme, você que deve ter. O que conversa comigo, né? Ainda mais o Guilherme, gosta pouco de conversar, né? Não é verdade? Eu amo ler, hein? Mas, principalmente quando você está precisando. Oi? Eu fiquei 16 dias no hospital. Eu conversava mais do que as pessoas que me visitavam. Conversava com todo mundo, né? Que tinha direito. Exatamente isso. Abra lá em João 15, versículo 15. Jesus diz assim, ó: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Tudo que eu ouvi do meu Pai eu falei para vocês. É isso que Jesus está dizendo ali. Eu já não chamo vocês mais de servos, mas chamo vocês de amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Agora tudo que eu ouvi, tudo que meu Pai me contou, eu contei para vocês, eu falei para vocês. Há muita discussão e há muita teoria, como eu falei, muita teorização a respeito do Espírito Santo de Deus, a respeito, será que o Pentecoste continua acontecendo? Será que o Espírito Santo ainda é dado hoje da mesma maneira que ele foi derramado sobre, ou na época do Espírito Santo de Deus? E eu quero te falar, como eu falei, eu não quero me estender falando sobre o Pentecoste. Hoje a gente vai começar nosso tempo de consagração, tempo de gerar, e o Espírito Santo vai nos conduzir nesse propósito. Mas o que eu quero te falar é assim: Pentecoste, a Paula foi muito feliz aqui falando o hashtag BFF, né? Best Friend Forever. Pentecoste é Deus querendo ser o seu melhor amigo para sempre. É só isso. Se eu tivesse que simplificar o que significa o Pentecoste, significa isso: Deus se aproximando de você e querendo te dizer, eu quero ser o seu melhor amigo para sempre. A vinda do Espírito Santo, o propósito do Espírito Santo é estreitar o relacionamento entre Deus e os homens, entre você e Deus. O Espírito Santo, ele veio, ele foi enviado para estabelecer essa amizade, esse laço de amizade nosso com Deus. Pentecoste é Deus te chamando para ser amigo dele. É isso. Pentecoste é Deus te chamando para ser amigo dele. E aí eu vou voltar na analogia, porque o Espírito Santo é o próprio Deus conversando com você. Então algumas pessoas falam assim: não, Deus não fala mais hoje através do seu Espírito, mas Deus fala hoje através da sua palavra. Amém? Fala, amém que Deus fala através da sua palavra. Mas eu não posso acreditar na maneira como eu me relaciono com Deus, que Deus é o amigo que deixa o livro na portaria do hospital. Não acredito dessa maneira. E Deus fala: ó, tudo que eu quero te falar está aí, leia esse livro, leia esse livro que eu te entreguei. O que eu entendo é que o Espírito Santo de Deus continua a prosa de Deus com as nossas vidas, continua proseando, né? Continua sentando lá do lado do Guilherme, do lado da Renata, do lado da Meire, do lado da Penha, naquele momento em que você não tem nem forças para ler um livro, né? Naquele momento em que você, às vezes você está tão doente num hospital, que você não tem condições de ler um livro, naqueles momentos em que você está tão enfermo, tão cansado, que você, a visita vai e você às vezes não quer nem conversar,
Mas que bom ter a sensação de que tem alguém ali do teu lado, para quem você é importante, para quem você significa algo, alguém que pode ficar quietinho às vezes ali do teu lado, mas que você sabe, puxa, eu sou amado, eu tenho amigos, alguém se importa comigo. Amém? Esse é o papel do Espírito Santo. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele é Deus chegando juntinho. Ele é Deus chegando pertinho. E aí, queridos, muda toda a história, muda toda a relação. Eu comecei esse culto dizendo: não há cristão, não há vida cristã sem o Espírito Santo de Deus. Não há vida cristã sem o Espírito Santo de Deus. E não queira, porque as igrejas constroem doutrinas e constroem teorias e constroem dogmas e transformam o Espírito Santo em algo inacessível, transformam o Espírito Santo numa coisa para iluminados, numa coisa para aqueles que são mais santos, para aqueles que são mais separados. Não, o Espírito Santo, ele opera exatamente sobre os corações caóticos. O Espírito Santo, ele não opera sobre aquilo que é santo e separado, mas ele opera sobre aquilo que está carente do mover de Deus. É dessa maneira. Então não pense: eu acho que eu não sou digno do Espírito Santo, eu acho que a minha vida está em pecado e o Espírito Santo não pode operar. A Bíblia começa dizendo assim, se você abrir lá, né? Não tinha nada. Se você abrir lá em Gênesis 1, vai falar assim: a terra era sem forma e depois o Espírito Santo, ele habitava sobre o caos. Sobre o caos. Não há lugar santo demais onde o Espírito Santo não possa entrar. Aleluia. Não há lugar caótico demais onde o Espírito Santo não possa pairar. E não há situação em trevas demais que o Espírito Santo não possa penetrar e iluminar e reorganizar e construir. Talvez você se sinta numa situação de pecado, talvez você se sinta numa situação de culpa, talvez você se sinta numa situação de fraqueza espiritual. E eu quero te dizer que esse é o cenário propício para o Pentecoste acontecer. Esse é o cenário ideal para que se manifeste o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? Eu preciso disso todos os dias, mas mais ainda quando está um caos. Quando está um caos que eu não consigo pegar a pilha de livros. Eu amo a palavra de Deus, mas há momentos em que tudo que eu preciso é da doce voz do meu amigo Espírito Santo. Amém? Feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor. Uma canção que fale do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Espírito, eu amo a tua voz, eu amo a maneira que me fazes te sentir, Santo Espírito. Eu quero te dizer
Santo, ela é doce, ela é suave. E ela é tão detalhista, né? Hoje eu estava aqui, eu vim para cá orar pelos dízimos e pelas ofertas. E eu comecei a falar, falei um pouquinho. E a hora que eu peguei o cesto, que eu levantei para orar, eu ouvi a doce voz do Espírito Santo falando assim: Deus ainda precisa ser adorado. Deus ainda precisa. Não ore ainda. Ainda há algo que glorificar o nome do Senhor. E eu me virei para trás, que eu ia pedir para eles. Quando eu me virei, eu estava de olho fechado, que eu me virei, a Paula e o Fran já estavam entrando com a música em cima. Que música que era? Quando eu me virei, eu ouvi ela: Pai, eu quero. Vamos lá. Pai, eu quero te amar. Deus merece ser adorado, e o Espírito Santo sempre nos leva a isso. Só mais um pouquinho, ele diz, o Espírito Santo. Adore a Deus, só mais um pouco. Espírito em verdade. Não apenas na igreja, no reino, no ato, ou no santo. Mas eu quero subir ao céu, Senhor. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me à sala do trono. Declare isso: pelo novo e vivo caminho. Novo e vivo caminho. Pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Leva-me à sala. Levante as suas mãos pra te adorar, Senhor. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele nos leva para perto, ele nos faz glorificar o nome do Senhor. Pra te adorar, Senhor. Aleluias. O Espírito Santo, nosso amigo, ele sempre nos conduz em direção a glorificar o nome do Senhor. Essa doçura do Espírito Santo, queridos, ela está aí no teu coração. Ela está aí. Peça, o Pentecoste não é uma grande agitação, não precisa ser uma grande emoção na sua alma. O Pentecoste que eu quero que aconteça hoje nas nossas vidas e nessa igreja é que nós saímos daqui escutando a voz do Espírito Santo de Deus a nos conduzir, a nos guiar, a falar em cada situação da nossa vida. Quando estou vendo aqui o Moisés. Quando Moisés, imagina, ele é um policial. Quando ele está ali no ofício da profissão dele, quando ele às vezes está na viatura, na ronda, sai de casa todo dia sob a ameaça de morte. A Fabiana, tão linda, o ama tanto, mas ela não vai com ele. Quem vai com o Moisés é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que pode falar para ele: faz isso, faz assim, filho, fala isso, fala aquilo, age desse jeito, age do outro jeito. Eu estou batendo o olho aqui, eu estou muito diferente com a Carol, né? E a profissão dela não dá parada para ela, né? Um dia ela está aqui, outro dia está ali. É uma profissão que rouba muitas vezes os vínculos, rouba muitas vezes os relacionamentos, né? Está voando para lá e para cá. E às vezes ela se sente com tanta gente tão sozinha. Mas o Espírito Santo, desde que começou a querer, tem que falar para ela: fala para ela que eu faço todos os bolos com ela. E até quando ela baixa aquele banquinho duro lá da tripulação para pôr o cinto, eu me aperto ali
na cozinha, lá no fundo do avião, e me sento com ela ali. Onde você vai, que você acha que você está sozinho, o Espírito Santo está aí. Você às vezes tem tremenda dificuldade de relacionamento. Você fala, meu Deus, será que ninguém me entende? Será que eu não entendo ninguém? Será que eu sou tão difícil assim? Por que será que eu tenho tanta dificuldade de me expressar, ou de ser compreendida, ou de compreender? O Espírito Santo, Ele é teu amigo fiel. Amém. Todas as horas, em todos os momentos. Amém. Todos os momentos. Todos os momentos. Mesmo naqueles momentos em que você desistiu de tudo, naqueles momentos em que você abriu mão de Deus, que você brigou com Deus, o Espírito Santo, Ele está ali do teu lado para te trazer de volta. Para te trazer de volta. Feche os olhos um instante, porque o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, amém. Eu quero te pedir, o Pentecostes está acontecendo. Coloque a mão no teu coraçãozinho. Para quem que o Espírito Santo veio, Pentecostes, diga assim, para todos. Para todos. Fala, eu faço parte desse grupo. Eu faço parte desse grupo. Todos me incluem. Peça que o Espírito Santo venha, diga, Espírito Santo, meu amigo. Olha assim comigo, Espírito Santo, meu amigo. Eu te desejo. Vem ser meu PFF. Entra no meu coração. Eu preciso da tua graça, da tua paz, do teu amor. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito está enchendo os corações. Operando em nossos corações. Fique quietinho aí. Peça para Ele vir.